O diretor-geral da FAO, a Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação, Jacques Diouf, lamentou a ausência de resultados concretos na reunião de hoje em Roma. Ele alertou que os países emergentes precisam dobrar a produção de alimentos até 2050 e que a produção mundial precisa aumentar em 70% para atender a demanda. O presidente Lula participou do encontro e criticou a falta de ação em relação à fome, dizendo que para muitos ela parece invisível. No discurso, o presidente Lula lembrou também que para solucionar o problema da fome é preciso apenas metade dos recursos que os líderes mundiais destinaram para os bancos durante a crise financeira. Frente à ameaça de um colapso financeiro internacional causado pela especulação irresponsável e pela omissão dos estados na regulação e na fiscalização do sistema, os líderes mundiais não hesitaram em gastar centenas e centenas de bilhões de dólares para salvar os bancos falidos. Com menos da metade desses recursos, seria possível erradicar a fome em todo o mundo. O combate à fome, contudo, continua praticamente à margem da ação coletiva dos governos. É como se a fome fosse invisível. Lula também citou os programas sociais brasileiros e definiu a fome como uma arma de destruição em massa. Ele cobrou dos países do G8 o compromisso assumido em julho na cúpula de L'Aquila, da Itália. Na declaração sobre segurança alimentar, as nações mais industrializadas se comprometeram a destinar 25 bilhões de dólares para a luta contra a fome. O presidente também criticou o sistema multilateral de comércio e o protecionismo. O sistema multilateral de comércio precisa livrar-se dos vergonhosos subsídios agrícolas dos países ricos. No encontro em Roma, os líderes se comprometeram a reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome em todo o planeta até 2015. O Papa Bento XVI, que também estava presente, disse que a opulência e o desperdício são inaceitáveis e que o egoísmo e a especulação transformaram o alimento em uma mera mercadoria e não num direito da população. Depois da reunião da FAO, o presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. O premier não participou do encontro dos líderes na Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação. Enquanto os chefes de Estado se reuniam na sede da FAO, em Roma, do lado de fora do prédio, um grupo de agricultores fez um apelo às autoridades do mundo. Eles saíram das regiões mais pobres da Itália para pedir políticas agrícolas mais justas. Os agricultores fizeram uma viagem de 4 dias das regiões sul da Sicília e da Sardenha até a capital italiana. Eles levaram cerca de 300 tratores, mas apenas 3 foram autorizados a entrar no centro da cidade. Fazendo muito barulho, eles acusaram os líderes mundiais e a FAO de cometerem falhas que acabaram levando ao aumento da fome no mundo. E para falar sobre essa questão da fome no mundo e da reunião da Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, nós estamos aqui no estúdio com o coordenador do Programa de Direito à Alimentação da Action Aid, Celso Marcato. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Nós acompanhamos ali que há pelo menos um mínimo compromisso de certos países no sentido de pelo menos ajudar a eliminar a fome até metade das pessoas que precisam se alimentar até 2015. Esse resultado é satisfatório ou ele, na verdade, ele é um resultado modesto? É modesto. Né? Você esperava mais, então, na nossa avaliação, na avaliação dos movimentos sociais do Brasil e do mundo, se esperava muito mais que isso. Os recursos que estão sendo destinados, eles não são suficientes. Estão falando em 25 bilhões de dólares por 3 anos. Nós avaliamos que seria necessário algo parecido com isso por ano. Né? Não em 3 anos, mas por ano. Os recursos um compromisso realmente muito aquém. Muito aquém do necessário. Também não existem as metas sobre... O que o documento fala, a declaração final fala de mudanças climáticas é vago. O documento cita biotecnologia, mas não cita aquilo que a gente trabalha aqui, que é agroecologia, agricultura sustentável. Não existem novas metas para investimento em agricultura e a agricultura familiar é a base, né, da produção de alimentos no mundo todo. Então, o documento é muito vago, os compromissos são muito, né, menores do que aquilo que a gente esperava.
Em algumas situações internacionais, é quase certo dizer que se China e Estados Unidos derem um passo à frente, ajudam e muito, em mais de 50%, no caso do meio ambiente e o combate às emissões, isso é muito claro. E com relação à alimentação, o que seria então necessário num encontro como esse ou em outros para que essas metas fossem atingidas? Bom, teria que se estabelecer compromissos claros de apoio à agricultura familiar, porque é ela que produz alimentos. Ela descentraliza, é mais barata e mais rápida. Mais barata, mais rápida, que ela produz alimentos, não commodities para exportação, mas alimentos, né, para serem consumidos pela população. No caso do Brasil, a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Então, a agricultura familiar é que abastece a população brasileira. Tem algum modelo que lhe parece, Marcato, que valeria para o mundo seguir, pelo menos? Quer dizer, vocês fizeram um ranking até de países que hoje estão com modelos de combate à fome. Como é que está o Brasil nisso e o que realmente o mundo poderia fazer agora? Isso é interessante. Foi um ranking que a ActionAid fez no mundo todo, pegando 50 países, 29 países em desenvolvimento. E desses 29 países, o Brasil ficou em primeiro lugar. Pegando um pouco assim, as políticas que o país está implementando, os resultados que está conseguindo em relação à luta contra a fome. No caso, o Brasil ficou disparado em primeiro. Qual é a política que você destacaria como de maior êxito? O Bolsa Família, mas também o Programa de Aquisição de Alimentos, que adquire alimentos da agricultura familiar, das organizações de agricultores familiares e entrega isso para aqueles que estão necessitando disso. Então você tem um pouco de poder aquisitivo, é quase imediato que as pessoas mais pobres comprem alimentos. E você cria duas coisas. Você cria o mercado para o produto do agricultor familiar e fornece alimento para aquele que está precisando. Então você atende os dois pontos. Então ela não é, na visão de vocês, uma política assistencialista, como alguns criticam. Ela é um instrumento, uma ferramenta que tem sido útil no combate à fome nesse momento. Com certeza, com certeza. E o Brasil, 19 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza, saíram da situação de insegurança alimentar em função dessas políticas também, não só em função das políticas. Né? Falamos do Brasil, vamos falar agora de maneira mais global para voltar ao assunto central do encontro em Roma. Quais são as novas metas de combate à fome? Só para repetir parte do que o senhor já respondeu, mas quais são as metas que lhe parecem mais fundamentais nesse momento, pelo menos nos próximos 5 anos? Pois é, isso também foi uma coisa que ficou aquém daquilo que se esperava. Já existem metas definidas, metas do desenvolvimento do milênio, que estabelece que até 2015 a redução na metade da fome no mundo. Isso é possível? Isso já estava colocado, o Brasil já fez isso, outros países estão fazendo isso, isso é possível. Não da forma como está. Se o caminho for esse que está sendo seguido, nós não chegamos lá. Mas assim, essas metas já estavam estabelecidas e que se imaginava que em Roma fosse possível ir além e estabelecer uma meta de eliminação da fome no mundo em 2025. Então, se reduz metade da fome em 2015 e se elimina-se a fome em 2025. Isso não aconteceu. Quando se fala isso, está se incluindo, só para fechar, a África também, né? Que é um continente problemático nesse aspecto. Onde está concentrada uma parte importante da fome no mundo nesse momento. Bom, como estamos vendo, os países, especialmente os mais desenvolvidos, não estão querendo se comprometer com metas nem no meio ambiente, nem nessa área de combate à fome, quer dizer, há uma certa posição conservadora e eles estão em uníssono, quase juntos, vamos dizer assim, nessa tendência de não tomar uma posição, né? E retardando, né? Estendendo os prazos, estendendo... Né? A última coisa que nós vimos foi um pronunciamento do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, junto com o premier da China, de que eles acreditam que não vai ser possível que em Copenhague, na COP15, se chegue efetivamente a metas, a compromissos. Em termos de redução da emissão de CO2. Quer dizer, o que estava todo mundo pensando e esperando, que era uma COP15 forte, pelo visto não vai acontecer. Vamos agradecer a participação do coordenador do Programa de Direito à Alimentação da ActionAid, Celso Marcato, aqui no Cima da Hora. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, senhor. Boa tarde.